São 6 da manhã. Quem inventou que a gente tem que acordar cedo, cara? Eu quero dormir. Tá nem claro direito. Tá nem claro. Por que tem que acordar essa hora? Eu quero acordar meio-dia. Meio-dia. Passar o dia inteiro jogando. Eu não tenho videogame, lembrei. Ok, tá bom, vou ter que levantar. Pausa só pra dizer que Zica, que é o meu sapato, ó. Maneiro. Ganhei de aniversário da minha mãe, quando ela viajou. São 7 horas. Devo pegar a van agora, uns 10 minutinhos, já que passa muita van. Então é capaz de eu chegar na loja antes mesmo dela abrir. Faz tempo que eu não fazia isso, inclusive. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar lá, eu sempre chegava uns 20 minutos antes da loja abrir. Depois, com o tempo, veio a preguiça, comecei a acordar mais tarde. Não que eu me atrase, mas eu também não chego 20 minutos antes da loja abrir. Hoje eu vou. Tive que botar um capuzinho, porque tá começando a chuviscar. E eu escovei meu cabelo. Não vou estragar minha escova. Hein? Tá doido. Uma hora dessa, eu já não passo maquiagem. Pelo menos tem que arrumar meu cabelo. Agora só esperava. Vamos começar vendo a agenda da semana. Tudo que tá em amarelo porque tá em teste. E o restante eu tenho que fazer, com exceção do vermelho que eu já fiz. Essa daí é uma placa de PlayStation 4 Slim, que eu tive que trocar o HDMI. E tá vendo essas esferinhas? Cada esferinha eu tenho que colocar nesses padzinhos pra poder esquentar e aí soldar o HDMI. E para você que é meio leigo, o HDMI é basicamente um chip que é responsável por controlar e gerenciar o áudio e vídeo através da porta HDMI. Então, quando um console não apresenta imagem, não necessariamente é porque o HDMI está danificado. Às vezes pode ser um curto no CI. Claro que também podem ser outros motivos, mas normalmente é esse o motivo. E aí, basicamente, eu tenho que pegar essas esferinhas, colocar nos pads, esquentar para eles poderem diluir. E aí eu vou e coloco o chip em cima e soldo. Só que é trabalhoso, né? Porque tem que ter muita paciência, a bola é muito pequenininha. E isso daí é porque vocês estão vendo pela TV. Tem uma TV de 60 polegadas na minha frente para eu poder enxergar direito, porque a real é que ela é desse tamanho aí, ó. E falando assim, parece até que eu tenho super experiência em trocar HDMI. Mas olha, vou te contar. O servicinho chato, eu acho que é o que eu mais tenho dificuldade. Com certeza é trocar HDMI. Porque além de ser trabalhoso, a minha mão treme muito. Então na hora de soldar o chip eu tenho muita dificuldade, porque você tem que esquentar ele e ir meio que mexendo para ficar bem centralizado. Porque se ele não tiver centralizado, não adianta. Não vai dar imagem. Se liga nessa luta que eu tive pra consertar esse PS4, hein? Se liga. Aí eu já tinha soldado CI, crente que ia ser sucesso. Limpinho, alinhadinho, bonitinho. Até chegar a hora de testar. Ele simplesmente ficou piscando a luz azul, depois foi pra branca e nada de dar imagem. Você tem um PS4, um PS5, você sabe, você liga, ele dá luz azul, aí ele carrega, vai pra luz branca e aí inicia o sistema.
E não tava acontecendo de jeito nenhum com essa porcaria de PlayStation 4. Aí eu desmontei ele de novo, botei na câmera térmica, o CHDMI não tava aquecendo, o que é bom porque indica que ele não tá em curto. Fiz uma gambiarra do caramba pra ele ligar sem estar montado. Aí de novo fiz os testes, né? Eu havia ressoldado ele novamente. E ele não tava dando imagem. Ai, caramba, que saco. Aí fui eu pra próxima alternativa. Troquei o conector HDMI porque eu vi que ele tava um pouquinho oxidado também. E, mano, aqui eu pensei que o console tinha ido de Vasco. Desculpa, Vasco. Mas eu apertava o botão e ele simplesmente não ligava de jeito nenhum. Até eu perceber que o cabo da fonte estava mal encaixado. Mas adivinha? Nada de imagem. De novo. Ah! Aí eu já tava quase perdendo as esperanças. Eu já tinha perdido umas 3 horas tentando consertar essa porcaria desse console. Fui pra minha última tentativa, que era tirar as bobinas. Eu não vou nem te explicar o que é a bobina, porque eu tô cansada. Mas tá vendo que ali em cima do CI tem uns fiozinhos? Eu tirei o bagulho da bobina dali e botei esses fios. É isso, é um jumper. Então eu soldei o CI, ressoldei o CI, troquei o conector HDMI, troquei as bobinas e... eu não aguento mais essa merda desse console, por isso que eu prefiro Nintendo. Acabou que eu nem terminei de filmar o resto do dia porque eu fiquei bem frustrada. E eu sei que tá tudo bem. Nem sempre as coisas vão dar certo. Nem sempre as coisas vão ser do jeito que a gente quer. Principalmente na minha área, um console. Às vezes o problema pode estar no processador. E aí acaba que sobra pro cliente que investiu dinheiro, investiu tempo pra conseguir um console pra no final... Só que não foi esse o caso, felizmente. Eu não consegui consertar. Eu tive que passar pro técnico responsável, que é o dono da loja, meu chefe. E deu tudo certo. Então o cliente vai poder se divertir bastante ainda. Uma pena que não fui eu que consertei dessa vez. E agora, pra quebrar esse clima meio merda, eu vou falar de um jogo que eu amo muito e que vai servir pra linkar com esse papo que tivemos aqui. Esse jogo é The Legend of Zelda Majora's Mask. Em Majora's Mask, a lua vai cair. Não importa o que você faça, ela continua lá, cada vez mais próxima. E durante boa parte da aventura, você sente exatamente aquela sensação de impotência, de estar correndo contra o tempo e mesmo assim não conseguir resolver tudo. A mecânica principal do jogo é voltar no tempo. Você tenta ajudar as pessoas, resolve um problema, volta 3 dias e recomeça. E muitas vezes você precisa repetir as mesmas tarefas várias e várias vezes, até finalmente conseguir fazer tudo da maneira certa. Quando eu era mais nova, eu enxergava isso apenas como uma mecânica de jogo. Hoje eu vejo como uma metáfora para a vida. Nem sempre a gente acerta na primeira tentativa, nem na segunda, e às vezes nem na 10ª. Hoje eu não consegui resolver o PS4 sozinha. Fiquei frustrada, me cobrei. Pensei que talvez eu já devesse estar melhor nisso. Mas a verdade é que aprender qualquer coisa é um processo de repetição. É errar, voltar no tempo, figurativamente, tentar de novo e acumular experiência até que uma hora aquilo finalmente faça sentido. E eu acho que é por isso que Majora's Mask continua sendo um dos meus jogos favoritos. Porque ele não fala sobre ser o herói perfeito. Ele fala sobre continuar tentando mesmo quando parece que você está preso no mesmo ciclo. No final, o PS4 foi consertado, não por mim. Mas eu aprendi mais uma coisa no processo. E talvez essa seja a minha própria Song of Time. Continuar voltando, continuar aprendendo e continuar tentando até dar certo.